crianças da nossa igreja e de todo mundo. Amém? Amados, nós estamos numa sequência de mensagens, né? No domingo passado, nós pregamos a primeira mensagem de uma sequência do que eu programei para serem 3 mensagens. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Atos 9. Nós vamos ler do verso 1 ao 18. Atos 9, do verso 1 ao 18. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Eu vou ler mais um pouquinho, acompanhe comigo. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome? E para isso veio aqui,
para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, papai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos alcança. Obrigado porque, mesmo quando nós estamos completamente distantes do Senhor, completamente desviados da tua vontade, o Senhor não nos abandona, mas o Senhor se revela a nós. Obrigado, Senhor, pela tua revelação a nós. Obrigado por nos buscar. A nossa gratidão a ti, Senhor. Continua falando conosco por meio da tua palavra. E revela-te hoje a muitos mais, por causa da tua bondade e da tua misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, no domingo passado, então, nós falamos sobre o caminho de Saulo. Lembramos o texto que diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Saulo trilhava um caminho de morte. Saulo estava sinceramente equivocado, enganado. No seu zelo religioso, ele achava que estava servindo a Deus, quando na verdade perseguia. Quando na verdade ele era um estorvo ao que Deus queria fazer na terra. Paulo estava atrapalhando, mas ele sinceramente achava que estava ajudando a Deus quando perseguia os seguidores de Cristo e os maltratava e os lançava na prisão. Nesse caminho de engano, nesse caminho que levava Saulo cada vez mais distante de Deus, Jesus se revela a Saulo em seu caminho e opera uma transformação na vida dele. Muitos estão sinceramente iludidos, assim como Saulo, e trilham um caminho que eles pensam ser bom, mas é um caminho de morte. E cada dia que passa, cada passo que dão ao trilhar esse caminho, estão cada vez mais distante de Deus. E ainda hoje, como diz o tradicional hino das 100 ovelhas, ainda hoje o pastor amado está buscando estes que estão trilhando caminhos de morte sem saber, que estão cada dia mais perto do inferno e mais distantes de Deus, que cada dia mais se desfiguram como seres humanos, porque perdem a semelhança com o seu Criador. Jesus se revela a Saulo. E se você for hoje convencido pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, de que você está trilhando esse caminho, ainda hoje, você pode escolher um novo caminho. Foi o que aconteceu com Saulo. Mas antes de que ele trilhasse um novo caminho, Saulo precisou tomar uma decisão. Houve uma conversão. Saulo se converteu. E talvez você esteja acostumado a ouvir essa palavra. Quando a gente olha no dicionário, uma das definições dessa palavra é mudança de religião ou seita. Então, você fala, fulano se converteu. Os crentes, essa é uma gíria que os crentes usam muito, né? Fulano se converteu. Eu lembro disso que eu tinha um vizinho que ele ria desses linguajares, né? E ele fazia piada quando eu era adolescente. Fulano está desviado, ele ria, né? Se converteu. Mas desviado é justamente isso, você sair fora do caminho, você está num caminho errado. Desviou-se do caminho certo. E quando eu estou fora do caminho, eu preciso de uma conversão. Do latim conversio onis, quer dizer um movimento circular, um giro de 180 graus. No dicionário, uma das
outras definições é alteração de sentido ou direção. Quando uma coisa passa a ser outra coisa, transformação. Então, no trânsito, o que a gente pouco chama de conversão seria, na verdade, um retorno. Quando você está indo para cá, percebe que pegou o caminho errado, você vai buscar o quê? O próximo retorno, para que você, então, volte à direção correta. A Bíblia fala muito de conversão. É um assunto que enche as Escrituras. Não é tão somente uma gíria de crente, é porque, felizmente, os crentes costumam ser muito amigos da Bíblia. Então, a gente tem esse linguajar parecido com o que a Bíblia diz. A Bíblia fala muito de conversão. Por exemplo, se você for comigo lá no profeta Isaías, no capítulo 55, é um dos muitos textos, eu não vou ler todos, é lógico, porque senão nós passaríamos o culto aqui lendo todos os textos que tratam de conversão. Mas Isaías 55, o versículo 6 e o 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Aleluia! Deixe o ímpio seu caminho e converta-se ao Senhor. Torne-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. A Bíblia nos convida, Deus nos convida para a conversão, para nós voltarmos para Ele. Porque toda a humanidade um dia, lá em Adão, virou as costas para Deus. Toda a humanidade, em Adão e Eva, resolveram virar as costas para Deus e trilhar o seu próprio caminho. E de lá em diante, a humanidade tem se afastado de Deus. Afastar-se de Deus é afastar-se do Criador, é afastar-se do propósito para o qual foi criado. Então, afastar-se de Deus é buscar a insignificância. Afastar-se de Deus é perder o sentido da vida. Afastar-se de Deus é escolher a morte. Muitas pessoas estão iludidas nesse caminho, não sabendo que escolheram um caminho de morte. E o clamor da Escritura é: torne-se para Deus, converta-se a Ele, volte-se para o Senhor. Continuando aí do profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 21. Olha o que diz: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, e não morrerá. Veja o versículo 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Você consegue discernir o que a Escritura está dizendo aqui? Eu posso ter trilhado um caminho de perdição, eu posso ter trilhado um caminho de morte, de impiedade, profanado, praticado toda sorte de coisa contra Deus, mas se eu me converter a Ele e andar nos seus caminhos, a Escritura me promete que esse caminho antigo de transgressão que eu trilhei não será lembrado. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Ezequiel continua falando de conversão. Mas eu quero correr com você, senão não vai dar tempo de eu te falar tudo o que eu quero falar. Profeta Joel,
Outro profeta Joel. Nós temos um aqui conosco. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Que descrição maravilhosa do caráter do nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Que maravilha! Profeta Jonas. Olha o que o profeta Jonas prega aqui para nós. Roubaram o Jonas da minha Bíblia, irmão. Vem cá, rapaz. Jonas, capítulo 3. Você conhece a história de Jonas? Jonas era um profeta de Deus e Deus o chamou. Você, meu profeta, vá até a cidade de Nínive. Eu tenho uma mensagem para você levar àquela cidade. E você vai dizer aquela mensagem que eu não aguento mais o pecado que sobe dessa cidade. Esse povo está imerso em uma transgressão, em iniquidade tamanha, que eu não aguento mais. E em 40 dias eu vou destruir aquela cidade. E eu quero que você vá lá, Jonas, e vai dizer àquela cidade que por causa do pecado deles eu vou destruir aquela cidade. Você sabe que Jonas não quis ir, porque ele queria mais era que aquele povo morresse mesmo, porque aquele povo era inimigo do povo dele, era um calo no sapato do povo dele, era um povo que matava o povo dele. Ele falou, eu vou lá pregar para esse povo se converter, e Deus perdoar eles, vou pregar nada, e Jonas, fugiu. Mas você sabe que Deus tratou com Jonas, e Jonas foi lá pregar. E quando Jonas caminhou por aquela cidade, proclamando a mensagem de Deus, povo de Nínive, Deus não aguenta mais o pecado de vocês, e Ele vai destruir essa cidade em 40 dias. O que aconteceu quando Jonas pregou naquela cidade? É isso que nós vamos ler. Os homens de Nínive, capítulo 3, versículo 5, creram em Deus, por causa da pregação de Jonas, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Isso tudo aqui é simbologia de humilhação. E fez uma proclamação, que se divulgasse em Nínive um mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. Não basta clamar, né? Clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Havia uma sentença da parte de Deus, de destruição para aquela cidade. Mas como aquele povo se converteu ao Senhor,
aquela sentença foi retirada e Deus poupou o povo de Nínive por causa da conversão. A conversão é poderosa. Se hoje você se converter, a sentença de morte que está sobre você cairá por terra. Se hoje você se converter ao Senhor, o seu futuro será mudado, o seu destino será outro, o seu passado será esquecido. Há perdão para você, há uma nova história para você, há cura para a sua vida. Se você se converter ao Senhor Deus, o seu Criador. Uau! Que palavra maravilhosa! Que palavra boa é essa? Conversão. Deus nos chama à conversão. Deus nos chama ao arrependimento. Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para se revelar a nós e nos dar a oportunidade da conversão. Jesus encontrou Saulo em seu caminho. Jesus se revelou a Saulo. E Jesus chamou a Saulo. E eu quero falar com você acerca de alguns elementos da conversão de Saulo. A primeira coisa que aconteceu foi uma iluminação ou uma revelação. Saulo ia no seu caminho. Saulo ia decidido, Saulo ia convicto no seu caminho, Saulo ia carregando cartas dos sacerdotes. Ele já tinha perseguido os cristãos em Jerusalém, ele já tinha prendido homens e mulheres em Jerusalém, já tinha maltratado a igreja em Jerusalém. E se não bastasse, ele agora estava indo até a cidade de Damasco para fazer a mesma coisa lá. Ia Saulo pelo seu caminho de impiedade, quando de repente o cercou um resplendor de luz do céu. Houve uma iluminação, uma revelação. Ele foi cercado desse resplendor, uma luz brilhou, tão forte, tão poderosa, uma luz diferente, que não teve como descrever. A maneira como Lucas descreve é um resplendor de luz do céu. Não era o sol brilhando, não era um lampião que foi aceso, era um resplendor de luz do céu, uma luz diferente, uma luz diferenciada, tão forte que Saulo caiu por terra. Isso é confirmado lá no versículo 18 depois, que escamas caem dos olhos de Saulo. Houve uma revelação, Jesus se revela a Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues, disse a voz no meio daquela luz que cercava Saulo. Eu quero dizer para você que a mais escandalosa luz, a mais brilhante, a mais resplandecente luz de todas, já brilhou para você e para mim e para toda a humanidade. A mais escandalosa e extravagante luz de Deus brilhou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, quando o seu Filho deu a sua vida naquela cruz, por mim e por você. Deus revelou a sua graça, Deus revelou a sua misericórdia, a luz de Deus brilhou. João declara no seu evangelho que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus tem se revelado a muitos homens e mulheres no seu caminho. Jesus tem iluminado a muitos por meio da sua palavra e da pregação do evangelho. Mas há muitos que têm amado mais as trevas do que a luz. Por misericórdia, por amor à sua alma, ame a luz, ame a revelação de Deus, deixe as trevas, volte-se para a luz e converta-se ao Senhor, deixe as trevas e volte-se para a luz. Cristo tem se revelado a mim e a você.
A grande pergunta é: nós temos amado mais as trevas do que a luz? Nós temos insistido rebeldes em nosso caminho? Iluminação. Em consequência da iluminação, da revelação de Cristo, Saulo, esse homem, meus irmãos, Saulo, um religioso zeloso, esteja atento, ele estava perseguindo a igreja, ele estava torturando os irmãos, quando ele confessa em uma de suas cartas, para que negassem a Cristo. Quando Jesus se revela a Saulo, Saulo não resiste, porque Jesus o avisou: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo não luta com Jesus, Saulo não resiste à luz de Cristo, mas ele se rende. O segundo elemento da conversão é a rendição. Saulo, quando ouve a voz que vem da luz, ele disse: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Ele se dirige a vós como Senhor. Muitos querem a Jesus Cristo como um financiador dos seus projetos. Muitos querem a Jesus Cristo como um banco com crédito limitado para lhe dar carro novo, casa nova, roupa nova e prosperidade financeira nessa vida. Mas poucos querem a Jesus Cristo como Senhor. Porque Senhor envolve governo, entrega do senhorio. Saulo reconheceu o senhorio de Cristo imediatamente no meio daquela luz e ele disse: quem és, Senhor? E a segunda pergunta é: o que o Senhor quer que eu faça? E ele obedeceu. Saulo se rendeu. Quando a luz de Cristo resplandece na vida de um homem, quando a luz de Cristo resplandece na vida de uma mulher, é necessário rendição. Rendição é entregar o governo. Rendição é se submeter à vontade. Rendição é entregar o senhorio da vida. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia vem relatando o ambiente celestial. E a Bíblia fala sobre o trono de Deus. E ali João vai descrevendo a glória do trono de Deus. E João fala que em volta do trono de Deus havia 24 outros tronos. E eu quero que você só tente imaginar a glória daqueles que se assentam nesses 24 tronos. Quem é que pode ser digno de estar assentado num trono em volta do trono de Deus? Imagine o nível de glória desses seres que se assentam ao redor do trono de Deus. Mas a Bíblia diz que quando o Cordeiro se apresenta, quando Jesus se apresenta e se assenta no trono, esses 24 seres cheios de glória, eles descem dos seus tronos, tiram as suas coroas, eles se ajoelham em adoração, e eles lançam as suas coroas aos pés do Cordeiro, e dizem: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, Ele é o Senhor. Isso é rendição. Rendição é você descer do trono da sua vida, é você se despir da sua glória e entregar o governo da sua vida ao Senhor de todos os senhores, ao Rei dos reis, ao Senhor Jesus. Sem rendição não há conversão. Sem a iluminação não há conversão. Sem a revelação do Cristo, não há conversão. E sem rendição, não há conversão. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E o terceiro elemento é metanoia, é arrependimento. Quando alguém se converte, há uma mudança, há uma conversão. Por isso a palavra conversão também significa transformação. Por exemplo, você pode converter reais em dólar.
você tem R$20. Se você converter os R$20 em dólar, você vai ter $4. Triste realidade. Você converteu reais em dólar. Jesus converteu a água em vinho. Jesus converteu a água em vinho. Mudança de valores, mudança de paradigmas, mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Você já não interpreta mais a realidade da mesma forma, porque você mudou de posição. Você mudou de perspectiva. Antes você estava de costas para Deus. Antes você abandonava Deus a cada passo que dava. Quando você se volta para Ele, agora os seus olhos contemplam o Senhor. Você enxerga tudo ao seu redor de outra perspectiva. Você enxerga o dinheiro de uma maneira diferente. Você enxerga as pessoas ao seu redor de uma posição diferente. Seus relacionamentos agora são diferentes, são outros. Você enxerga as coisas, tudo é diferente, porque houve uma transformação na mente. Olha só para Saulo. Quando você viu aí, nós lemos do verso 19 até o verso 25. Você pode ir sublinhando aí na sua Bíblia, eu vou só destacando. Saulo mudou as suas companhias. Saulo já não andava mais com as mesmas pessoas. Olha aí o versículo 19. Com quem foi que Saulo ficou? Há alguns dias com os discípulos em Damasco. Ele não estava mais andando com os doutores da lei, com os fariseus, com os sacerdotes. Saulo agora andava com os discípulos de Jesus. Por quê? Porque houve uma transformação na sua mente. Saulo agora estava com os discípulos, mudou suas companhias. Tem gente que diz que se converteu, mas continua com as mesmas companhias. É esquisito isso, irmão, porque fica parecendo, eu não sei, fica parecendo que não houve uma mudança de mentalidade. Porque se eu me converti, irmão, as companhias têm que ser outras. Agora o meu prazer é estar com os discípulos de Jesus. O meu prazer é estar com aqueles que amam o Mestre. Saulo mudou a sua mensagem. Ele confundiu todo mundo, irmão. A mensagem dele agora era diferente. A mensagem de Saulo antes era uma mensagem de morte para quem seguia Jesus. Isso aí é uma enganação. Olha a mensagem de Saulo antes. Isso aí é uma enganação. Esse Jesus é um engodo. É um falso profeta que está querendo acabar com as leis de Moisés. Vamos prender esse povo. Vamos jogar esse povo na cadeia. Esse era o discurso de Saulo. Quando a metanoia, quando a mudança de pensamento, agora o discurso de Saulo é outro. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus é o Cristo. Sabe aquele que estava prometido pelos profetas? Sabe aquele de que Moisés falou que Deus vai levantar um profeta semelhante a mim quando ele aparecer para seguir? Então, é Jesus. Ele apareceu para mim. Ele ressuscitou dos mortos. Eu vi no caminho. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. Vamos todo mundo seguir esse Jesus, pessoal. A conversa de Saulo agora é outra. Tem gente que é esquisito, irmão. Eles dizem que se converteram, mas a conversa ainda é a mesma. Continua com aquele discurso podre, continua xingando palavrão, continua proferindo maldição. Ele não tem palavra boa para os filhos, ele não tem palavra boa para a esposa. É uma brigaiada dentro de casa, no trabalho, ninguém quer nem ouvir o discurso da pessoa. Fica parecendo, irmão, dá a impressão de que não se converteu. Porque continua com o mesmo discurso, continua falando as mesmas coisas, continua usando as mesmas palavras. Olha só o que Saulo diz. Saulo que se transformou em Paulo na sua carta aos Filipenses no capítulo 3. Testemunho dele mesmo acerca da mudança que ele experimentou em sua mente.
Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. O que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Agora o maior valor de Saulo é Cristo Jesus. O maior valor dele agora não é ficar rico, não é ser o maior de todos os empresários. O maior valor de Saulo agora não é curtir a vida doidado, não é droga, não é sexo, não é prostituição, não é adultério. O maior valor de Saulo agora é Cristo. O maior valor de Saulo agora é Cristo. Quem se converteu teve uma mudança de valores. Quem se converteu teve uma mudança de mentalidade, de pensamento. Tudo que antes estava à sua esquerda, agora está à sua direita. Tudo que antes você abandonava, agora você busca. E tudo que antes você buscava, agora você deixa para trás. Mudança, transformação na mente, metanoia, iluminação, rendição, arrependimento, metanoia. Último que eu enumerei, elemento da conversão, é a regeneração. Regeneração quer dizer gerado de novo. Fala de novo nascimento. Jesus, conversando com um doutor da lei de Israel, conversa esta registrada na Escritura, no Evangelho de João, no capítulo 3. Um homem chamado Nicodemos, doutor da lei, procura Jesus. Ele procura Jesus porque ele sabia que Jesus, ele fala, Senhor, nós sabemos que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer essas obras que o Senhor faz se não vier de Deus. E Jesus diz para Nicodemos assim, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então a regeneração é fator sine qua non, sem a qual não. Se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino de Deus. Faz parte do processo, é uma obra que Deus faz em mim. Isso não é algo que eu possa fazer, só Deus pode realizar essa obra na minha vida. Jesus fala a Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, nascer de novo. E Saulo entendeu isso, porque depois que ele passou a se chamar Paulo, na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, no verso 17, ele declara assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando eu vou no meu caminho errado, Jesus se revela a mim, e eu me rendo a Ele, e há uma transformação na minha maneira de pensar, nos meus valores. Eu me converto a Jesus, e Ele opera em mim algo que se chama regeneração. Ele me faz uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, o passado ficou para trás, tudo se faz novo, a chance de escrever uma nova história, uma vida nova, uma nova história. Você agora escreve um novo final para a sua vida, há um novo destino para a sua alma, há uma história de vida, você agora trilha o caminho certo, porque você se converteu a Jesus. Saulo experimentou transformação. Saulo experimentou mudança, Saulo experimentou regeneração, ele nasceu de novo, Saulo se converteu a Jesus, jamais seria o mesmo outra vez. Você também pode viver essa conversão,
Não importa o estado que você está, não importa o quão distante você foi no seu caminho, se hoje você se converter a Jesus de Nazaré, você pode começar a escrever uma nova história. Do caminho de impiedade não haverá lembrança, porque o nosso Deus é grandioso em perdoar. Porque o nosso Deus é grandioso em perdoar. Porque o nosso Deus é grandioso em perdoar. Eu preciso fazer esse apelo a você. Converta-se a Jesus de Nazaré. Converta-se a Jesus de Nazaré. Analise hoje, eu quero convidar você a avaliar o seu caminho. Se você puder, onde você estiver. Feche os seus olhos, respire bem fundo. Olhe para dentro de si mesmo agora com sinceridade e avalie o seu caminho. Avalie a estrada que você está trilhando. O seu caminho está te levando mais perto de Deus. Ou o seu caminho está te distanciando do Senhor seu Deus. Você carece de conversão. Converta-se ao Senhor. Ele tem uma obra de regeneração para fazer na sua vida. Ele pode escrever para você uma nova história. Eu quero convidar você a orar comigo, aonde você estiver. Eu quero convidar você a converter o seu coração. Toma cuidado agora. Talvez você pense que por você estar frequentando uma igreja, talvez você pense que por você já ser crente há muito tempo, por você ter a sua religião, você não precisa de conversão. Mas talvez você precise. Muitas pessoas se converteram a uma religião. Muitas pessoas se converteram a uma denominação. Mas nunca se converteram a Cristo. Pedro era um seguidor de Jesus. Pedro era um discípulo de Jesus. Ele já seguia Jesus há mais ou menos 3 anos, ele andava com Jesus. Jesus já tinha usado Pedro para operar milagres. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Satanás pediu para peneirar você, Pedro, mas eu orei por você. E você, Pedro, quando você se converter, confirma os seus irmãos. Pedro, quando você se converter, confirma os seus irmãos. Tem muito crente que precisa de conversão. Tem muito religioso como Saulo, que carece de conversão. Deixa ir embora agora todo o orgulho. Deixa ir embora agora toda a dureza de coração. Quebrante-se diante do Senhor e avalie se hoje você não carece de uma conversão. Muitas pessoas se converteram ao pastor. E aí quando troca o pastor, a igreja já não vale nada. Se converteram a determinado líder, aí trocou o líder, já não dá para mais estar na igreja porque é outra pessoa. Aí ele fica, tempo bom era quando era o líder fulano. Pessoas que são dependentes da igreja templo. Tem um monte de gente hoje perdida porque se tornaram dependentes do prédio. Não sabem servir a Jesus sem estarem no prédio. Limitaram seguir a Cristo a estarem dentro de um lugar com 4 paredes. E achavam que o que se faz a Jesus é só o que se faz aqui dentro. E agora que estão impedidos de frequentar o templo, não sabem adorar em casa. Não sabem cultuar em casa. Não sentem a presença de Deus em casa. Avalie os seus caminhos. Talvez você tenha se convertido a uma igreja, a um prédio, e não a Jesus de Nazaré. Pedro carecia de conversão.
Porque se Pedro não se convertesse, ele ia estragar tudo, irmãos. Jesus estava prontinho para entregar a sua vida e subir para estar ao lado do Pai. Ele entregaria todo o projeto aos seus discípulos. Pedro era um dos mais influentes, quiçá o mais influente dentre os apóstolos. Se Pedro não se convertesse, ele ia estragar tudo. Pedro estava dependente da presença física de Jesus. Ele precisava de conversão. Tem gente que só é crente na presença do pastor. Tem gente que só é crente se está junto dos irmãos da igreja. Quando ele não está na igreja, quando é segunda-feira, quando está na faculdade, quando está no trabalho, quando está na escola, não é crente. Ele depende de estar no meio das pessoas para ser crente. Ele depende do encontro, ele depende do congresso, ele depende do revisão de vida. Vai fazer 525 revisão de vida e não vai adiantar nada se não se converter a Jesus. Vai fazer 25 congressos, vai fazer não sei quantos discipulados, vai vir 500 vezes na frente orando, chorando, mas se não se converter a Jesus, irmão, não vai adiantar. Pedro, quando você se converter, confirma os seus irmãos. Não se converte e fica na igreja. Fala mal, tempo bom era quando era o pastor fulano, tempo bom era quando é do líder ciclano. Não se submete à igreja, só causa problema, causa divisão, é fofoqueiro, é intrigueiro. Você precisa se converter, porque você precisa seguir a Jesus de Nazaré. Você precisa de um encontro com Ele, de uma revelação com Ele. Esse tempo de pandemia, de afastamento do templo, está revelando muita coisa, só não vê quem não quer. É tempo de conversão. Talvez todos esses males que estejam se abatendo sobre a humanidade sejam um aviso de Deus. Se convertam a mim, se convertam a mim, se arrependam dos seus maus caminhos. Talvez esse seja o clamor dos céus, uma maneira escandalosa de Deus nos chamar a atenção. Gente, abandonem esse caminho de impiedade e voltem-se para mim. É tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de se voltar para Deus. Senhor, 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 grandioso em perdoar, benigno, grandioso em perdoar, nós nos achegamos a Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, nos ilumina, Senhor. Hoje, Pai, ilumina nossa mente, faz resplandecer a luz do céu ao nosso redor, mostra a Tua glória, revela quem Tu és, Senhor, ilumina o nosso ser. Nós queremos nos achegar a Ti, em arrependimento, Senhor, em rendição, Papai. Queremos estar rendidos aos Teus pés. Queremos Te entregar o senhorio, o governo da nossa vida. Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, opera em mim. Não me deixe iludido, Senhor. Não me deixe enganado, Pai. Não me deixe endurecido, incrédulo. Não me deixe, Senhor, amar as trevas mais do que a luz. Eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero ser transformado na Tua presença. Muda a minha vida, Senhor. Muda a minha perspectiva, Pai. Muda meu coração. Purifica os meus olhos. Purifica a minha boca, Senhor. Purifica o meu coração. Eu quero escrever uma nova história.
Derrama sobre nós um espírito de graça e de súplicas, um espírito de quebrantamento, Pai, sobre toda a terra. Que os homens se voltem para o Senhor, Pai, como Nínive se voltou para o Senhor. Retira de nós esse mal, retira de nós essa sentença, Pai. Ilumina o nosso caminho para um novo viver, para uma nova história, Senhor. Opera conversão em nós. Nós nos voltamos para Ti, nós nos arrependemos, nós abandonamos o nosso caminho mau, Senhor. Recebe-nos, transforma-nos, deixa-nos experimentar o novo nascimento, Pai, uma regeneração, uma transformação tão profunda, Pai, que muda a nossa identidade, como mudou Saulo para Paulo, de maneira que as pessoas ficavam confusas. Quem é esse? Esse não era assim, agora ele é assado. Ele falava assim, agora fala assado. Ele perseguia, agora ele segue. Ele maltratava, agora ele é maltratado. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o ambiente da nossa casa, transforma o nosso casamento, transforma a nossa relação com nossos filhos. Traz harmonia, Pai, traz bênção para a nossa casa, para o nosso lar. Transforma a nossa conduta no trabalho, na escola, na faculdade, na internet, Deus. Ah, Espírito, opera em nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.